Graça e paz, como é que vai você? Seu ano começou bem? Não, vou perguntar de novo, porque eu acho que você está falando do final de 2025. Perguntar de novo. O seu ano começou bem? Isso, seu ano começou bem. Estamos, irmãos, série de ministrações comece bem. Aí você vem me dizer, está bem. Não, está bem, firme. Deus está falando com você, o Senhor está provendo a sua casa, o Senhor está te fazendo avançar em todas as áreas da sua vida. O seu ano começou bem. Você começou um ano sobrenatural. Irmãos, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao melhor ano da sua história até aqui. O melhor ano da sua história, irmãos, porque Deus tem algo grande para fazer no seu ano. Há algo disponível para você que o Senhor quer te mostrar. Você precisa crer nisso, irmãos. Ter essa expectativa de que Deus fará algo por você. Deus está se movimentando, afinal de contas, irmãos, Deus está se movendo em todo o tempo. A Bíblia diz que Ele está sentado no seu trono, trabalhando por aqueles que nele esperam. Eu te faço essa pergunta: você se encaixa nesse grupo de pessoas que está se esperando pelo Senhor? Então o Senhor está trabalhando no seu favor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, começamos, estamos aqui numa série de ministrações chamadas Comece Bem. Uma série de ministrações que o nosso pastor Paulo preparou para nós. E eu fui incumbido de trazer uma ministração para você falando sobre perseverança. O tema da nossa ministração de hoje é o ritmo da perseverança. Então nós vamos ver, irmãos, o que a palavra de Deus diz acerca sobre perseverança. Nós vamos dar uma boa passeada pelas escrituras. Mas antes, eu gostaria de fazer para você uma indicação de um livro. Esse livro marcou a minha história. Esse livro foi o primeiro livro cristão que eu li na minha vida. Eu devia ter algo em torno de 14 para 15 anos ali. Esse foi o primeiro livro que eu li. E aí pode botar o livro, é esse aqui, ó, O Peregrino. Você talvez possa não conhecer esse livro. Ele foi escrito, irmãos, em 1618. Faz um pouquinho de tempo. Mas, irmãos, esse livro aí, ele é a segunda literatura mais cristã, mais lida da história, depois da Bíblia. Então esse livro, ele é sensacional. Ele conta a história de um homem chamado Cristão. E esse livro fala sobre perseverança. Eu me lembrei desse livro preparando essa ministração. Esse livro saltou no meu coração. O Peregrino. Ele conta a história de um homem que está saindo de uma terra que vai ser destruída. E ele traça o seu caminho até chegar à salvação. Então, eu recomendo para você esse livro. Ele é fantástico. Você encontra esse livro em qualquer livraria, tem de vários preços, vários modelos, colorido, descolorido, com imagem, sem imagem. Leia esse livro, faça esse favor para você ler esse livro, porque ele é sensacional. E se você tem filho pequeno, se tem criança pequena, a partir ali dos 6, 7 anos, irmãos, vale muito a pena essa leitura. Leia para o seu filho, porque ele vai ficar encantado com essa história. Amém? O livro O Peregrino. Então, irmãos, vamos começar aqui de fato nossa pregação, nossa ministração. Abre comigo, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ler ali o comecinho do capítulo. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com a corrida que está proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, não é à toa que esse texto, o autor de Hebreus fala sobre perseverança. Ele está aqui falando sobre o que Jesus passou, Ele fala sobre perseverança, para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele cita claramente o exemplo de Jesus, falando de algo que foi proposto para Jesus. Uma alegria foi proposta para Jesus e Ele suportou a cruz por mim e por você. Amém? Então, o que a Bíblia fala para nós, irmãos, também de uma corrida? Foi proposta para nós também uma corrida. Então, quando você entregou a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma corrida começou na sua vida. Você saiu de um império, você foi para outro, saiu do império das trevas, foi para o reino da sua maravilhosa luz. E a gente vai chegar nesse texto ainda, mas eu quero começar com você falando sobre o que não é perseverança, tá? A gente vai começar falando sobre isso. E o que não é
perseverança. Perseverança não é hábito. Uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas acabam achando que perseverança tem a ver com hábitos e tudo mais, mas perseverança não é hábito. De acordo com um autor chamado James Clear, ele é autor do excelente e recomendado livro Hábitos Atômicos, ele descreve que disciplina o hábito é uma disciplina ou uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente, em muitos casos de modo automático. Então, os hábitos que você tem na sua casa, se você já faz isso de uma forma muito natural, esse é um hábito que você tem, e isso não é perseverança. Amém? A gente também vai ver que perseverança não é também domínio próprio. Apesar de o domínio próprio e a perseverança andarem juntos, a gente vai ver, tem alguns textos que falam que a gente deve adicionar à nossa perseverança domínio próprio, mas domínio próprio, irmãos, não é perseverança, porque de acordo com o dicionário Strong, na descrição do que está escrito lá na palavra, domínio próprio fala de autocontrole. É uma virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especialmente apetites sensuais. Então, domínio próprio fala de você dominar a sua carne, fala de você não deixar ela fazer o que ela gostaria de fazer. Amém? Estamos entendidos até aqui? Excelente. E também, por fim, perseverança não é disciplina. Disciplina, irmãos, é uma palavra polissêmica. O que significa isso? É uma palavra que tem mais de um significado. E então, um dos significados da palavra disciplina é, de acordo com o dicionário Michaelis, é uma obediência a normas convenientes para o bom andamento de um trabalho. Disciplina também, de segunda tradução, é uma matéria que você estuda na escola. Disciplina é aquilo que você aplica para o seu filho. Então, perseverança também não está ligado à disciplina. Perseverança não é disciplina. Mas então, o que é perseverança? Você pode estar se perguntando. Então, de acordo também com o mesmo dicionário Strong, perseverança, ela fala de estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É alguém que persiste com paciência, constância e perseverança. Então a perseverança fala de uma atitude sua, de um comportamento seu diante de uma situação que queira te fazer parar. Então você permanece firme, você permanece avançando, você permanece fazendo tudo aquilo que Deus falou para você fazer, porque você está perseverando. Não é porque você tem o hábito de fazer isso, não é porque você tem domínio próprio, ou não é porque você está sendo disciplinado. Você está simplesmente movido por algo muito maior do que você. Amém? A perseverança, ela nos coloca em movimento por algo maior do que nós mesmos. Amém? E eu queria demonstrar para você isso através de um vídeo. A gente pode colocar o primeiro vídeo, por favor?
Esse camarada aí é um atleta de levantamento de peso colombiano, 12 anos, irmãos, tentando ganhar uma medalha de ouro, 4 Olimpíadas. O nome disso é perseverança. Você assistiu com seus olhos o que é perseverança. Você viu aqui um homem disciplinado, todo atleta é disciplinado, é ou não é? Você viu um homem que tem domínio próprio, né? Você viu o corpo do homem, você viu o quanto ele é trabalhado. E você viu que ele é um homem disciplinado, mas ele foi perseverante. Porque havia algo que era maior do que ele precisava alcançar, que era uma medalha de ouro. No caso dele, buscando uma coroa corruptível. Nós perseveramos por uma coroa incorruptível. Nós perseveramos por algo, irmãos, que não se destrói, com algo que não derrete, por algo que não se perde. Ele pode vender essa medalha. Nós não podemos vender aquilo que nos foi dado, porque o que nos foi dado, irmãos, foi comprado com preço de sangue. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, você está pronto para perseverar em 2026? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero mostrar para você, irmãos, por quê que a gente deve perseverar. Hebreus, no capítulo 10, versículos 35 e 36, você não precisa abrir lá. A gente vai ver, irmãos, que a perseverança faz parte da vida do crente. Crente precisa perseverar. Repete comigo. Eu tenho necessidade de perseverança. A gente vai encontrar isso aqui no texto de Hebreus. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, irmãos, por que a gente deve perseverar? Preste atenção. A gente precisa fazer o que o autor de Hebreus está falando, é que a gente tem necessidade de perseverança para que a gente, no fim, a gente cumpra a vontade de Deus. E eu vou te mostrar por que a gente precisa fazer isso. Pense que antes de você conhecer Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você estava morto nos seus delitos e pecados. A Bíblia vai dizer para nós que por causa dessa situação espiritual que nós estávamos, a gente estava afastado de Deus, destituído da glória de Deus nós estávamos, porque nós éramos pecadores. Nós não somos mais, mas antes de conhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós éramos. O apóstolo Paulo vai falar para nós em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto de todo mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Nós, quando não conhecíamos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estávamos andando, como todo mundo, indo para um abismo que a gente não saberia qual era o fim dele. Mas estávamos andando, a gente estava caminhando, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida enquanto a gente ainda estava morto nos nossos delitos e pecados. E agora, o que aconteceu? Jesus Cristo nos resgata do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E agora, nós que estávamos caminhando para o abismo, demos meia volta. E agora, a gente caminha num caminho novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. Porque a partir do momento que nós saímos desse lugar, nós estamos em Cristo, estamos correndo a carreira agora. Nós não estamos mais caminhando para o inferno, nós estamos caminhando no trilho, no caminho que é Jesus para o céu. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, aleluia! Jesus Cristo é o caminho, irmãos. Estamos caminhando nele. Ele é o caminho que está nos guiando de volta para Deus, amém? E nesse caminho, irmãos, que nós estamos andando, há a necessidade de perseverarmos trilhando esse caminho. Por quê? Enquanto nós estamos andando, nós não estamos seguindo o fluxo do mundo. A gente está andando na contramão dele, seguindo para a luz. E o que vai acontecer, irmãos? O diabo e os seus demônios farão tudo o que for possível e imaginável para tirar você desse caminho. O diabo fará de tudo para tirar você desse caminho. O diabo fará de tudo para te desviar. Mostrará para você coisas. E ele não vai aparecer para você de chifrinho, de tridente, fazendo careta para você. Ele vai aparecer para você naquilo que você mais gosta. Ele vai te tentar
naquilo que você mais gosta. Jesus Cristo, quando foi tentado, irmãos, ele foi tentado naquilo que ele havia necessidade. Jesus Cristo estava há quantos dias jejuando lá no deserto? 40 dias. Qual foi a tentação do diabo para Jesus? Se você está com fome, transforma essas pedras em pão, porque está escrito, né? O diabo falou isso para Jesus. Então o diabo fará de tudo, irmãos, para tentar desviar você do foco. O diabo fará de tudo para tentar desviar você do caminho. Mas você tem necessidade de perseverança, porque nesse caminho, o fim dele, aleluia, o fim desse caminho é muito melhor do que você consegue imaginar. Amém? Por isso que nós temos, irmãos, a necessidade de perseverança. E perseverança, irmãos, ela requer de nós intencionalidade nas nossas ações. Nós precisamos, irmãos, andar e fazer as nossas coisas de forma intencional, da maneira que agrade a Deus. Amém? A gente precisa ser intencional naquilo que faz e também sermos constantes. Abra comigo, por favor, no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, nos versículos de 2 a 8, a gente vai ver Tiago falando sobre isso. Irmãos, tenham por motivos de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que receberá do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, além da gente ter uma necessidade de perseverança, e fica implícito aqui no texto também que nós temos a necessidade de sermos constantes. Nós precisamos ser constantes em tudo que fazemos ao Senhor, porque a Bíblia está sendo muito clara para nós, irmãos. Por mais que nós passamos por situações que queiram nos parar, Deus espera de nós um comportamento perseverante. Deus espera de mim e de você, irmãos, um comportamento perseverante, um comportamento de alguém que é constante, alguém que é consistente naquilo que faz, alguém que não fica titubeando, balançando. Deus espera de nós. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que nós que construímos a nossa casa sobre a rocha, vai vir os ventos, vai vir o mar, vai bater conosco, em nós com força. Mas o que é que vai acontecer? Nós não vamos cair porque estamos firmados em algo. A nossa perseverança, irmãos, não está firmada naquilo que está acontecendo lá fora, mas ela está firmada na rocha chamada Jesus Cristo. Estamos firmados em Jesus, estamos firmados naquilo que Ele disse, estamos perseverando naquilo que Ele falou. Porque você só se move, irmãos, porque você recebeu uma palavra. Você só persevera em algo porque você recebeu uma palavra. Vamos supor que você recebeu uma proposta. Vou falar do nosso caso, comigo com a Elaine. Quando a gente veio para cá, a gente veio debaixo de uma proposta de emprego. Então nós tínhamos uma promessa de emprego, então vamos embora para Porto Alegre. Nos movemos, saímos de Recife para cá, debaixo de uma palavra. Tem uma porta de emprego aberta para vocês. E aí a gente se move. Da mesma coisa vocês. Da mesma coisa vocês. A gente se move, irmãos, e persevera por causa de uma palavra que Deus disse. A Bíblia diz, irmãos, o Senhor falou para nós que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor estaria conosco todos os dias e que cada manhã as suas misericórdias se renovam. É por isso que a gente sai de casa. É por isso que a gente continua indo para o trabalho. É por isso que a gente continua vindo para a igreja. É por isso que a gente continua se esmerando na palavra. A gente continua fazendo a mesma coisa todos os dias. Por quê? Estamos movidos por uma palavra, irmãos. Estamos movidos por algo maior do que nós. Nós estamos movidos, irmãos, perseverando, porque sabemos que aquele que fez a promessa é fiel. A gente só segue em frente, irmãos, porque a gente confia no que Deus disse. Imagine se Deus tivesse dito algo a você e Ele não tivesse cumprido. Você confiaria num Deus desse? Você confiaria? Você confiaria a sua vida a alguém que disse a você que faria algo por você, que transformaria a sua vida, e quando chegou lá não fez nada? Nem estava lá para poder fazer.
A gente não confia nisso, irmãos. A nossa fé e a nossa perseverança está firmada naquilo que Deus disse. Nós estamos confiantes naquilo que Deus falou. Jesus Cristo disse, eu vou, mas eu volto. Por que a gente continua fazendo o que fazemos? Porque Ele disse, eu vou voltar. Por que a gente impõe as mãos sobre os enfermos, irmãos? Porque Ele disse, se você fizer, vai acontecer. E por que a gente faz e por que a gente impõe as mãos e os enfermos são curados? Porque a gente não está se movendo naquilo que a gente acha, mas por causa de uma palavra que Ele liberou para nós. E a gente vai lá e impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Por que a gente continua pregando o Evangelho? Porque Ele disse, vá e pregue. E a gente vai lá e se move em cima disso. Recentemente eu estava acompanhando aquela página Portal Portas Abertas, que aumentou o número de cristãos perseguidos, irmãos, no mundo. Aí eu te pergunto, se aumentou o número de cristãos perseguidos no mundo, aumentou também a perseverança dos irmãos. Estamos continuando fazendo a mesma coisa, levando Cristo para as pessoas, porque Ele disse que a gente deveria fazer. E essas pessoas, irmãos, que estão sendo perseguidas por aí, continuam amando a Jesus ainda aqui. Porque eles têm uma promessa, aquele que vencer, eu receberei de braços abertos e receberá uma coroa de glória. Amém? Então a gente precisa, irmãos, ter um caminhar perseverante no Senhor. A nossa caminhada com Cristo, a maneira como caminhamos, a gente não pode perseverar e achar que a gente pode se comportar de qualquer forma. A gente não pode perseverar com o Senhor e caminhar andar por esse caminho de qualquer jeito. E aí uma frase me saltou no coração, que a gente não pode, irmãos, andar por esse caminho, perseverar e se comportar de qualquer forma. Achar que a gente pode se comportar de qualquer maneira. Achar que a gente pode andar de qualquer jeito. Não é assim, irmãos. Existe uma forma de caminhar. Existe uma maneira que a gente tem para poder andar nesse caminho que o Senhor criou para nós. Nós não podemos ser perseverantes e achar que está tudo bem. Ficar errando a todo momento. E aqui, irmãos, a gente não está falando de perfeição. A gente não está falando de pessoas que são perfeitas que nunca fazem nada. Mas a gente está falando de pessoas que são vigilantes. Observam o seu caminho. Observam o que estão fazendo. Para que elas não caiam em tentações e não sejam tragadas pelo diabo. Amém? Então, para a gente perseverar, irmãos, a gente tem que observar. A Bíblia vai dizer para nós, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que a gente deve ser sóbrio e vigilante. O nosso inimigo, o diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse é o nosso inimigo. Ele está esperando um vacilo seu. Está esperando somente que você abra uma brechinha de nada, para que ele possa fazer um saceiro terrível na minha e na sua vida. Então, irmãos, no nosso caminho, na maneira como nós estamos andando, na maneira como nós estamos nos comportando, há a necessidade, além de sermos perseverantes, a gente ser perseverante também na maneira como nós estamos andando. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, vede prudentemente a maneira como andais. Isso fala de perseverança, irmãos. Isso fala de alguém que está em constante vigilância. Jesus Cristo vai falar para nós em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele vai dizer, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, irmãos, usando esse texto, para dizer que não só para justificar a falta de comprometimento com o caminhar cristão. Eu faço isso aqui porque a carne é fraca. Já ouvi isso tantas vezes, irmãos, distorcendo um texto onde Jesus Cristo estava ali sofrendo, porque ele sabia o que iria acontecer com ele lá na frente. Ele está dizendo, olha, presta atenção, vigia para que você não caia em tentação. A carne é fraca, mas o seu espírito é forte. Então, irmãos, por que o nosso espírito é forte? Porque nós somos recriados segundo a imagem e semelhança de Deus. A gente pode perseverar e ser firme. Amém, irmãos? Você pode perseverar e ser firme. Amém? Então, a gente vai ter alguns exemplos, irmãos, de pessoas que não observaram o seu caminho e andaram de forma errante. Eu vou citar para vocês dois exemplos de homens da Bíblia, que não foi um exemplo a ser seguido e o outro foi. A gente vai falar sobre Sansão. Sansão era um juiz que foi levantado por Deus para poder
proteger Israel. E aí a Bíblia vai falar, irmãos, que ele foi criado, né? Ele nasceu de um milagre, né? Ele tinha feito um voto de nazireu, ou seja, ele não podia raspar o cabelo. Então a força de Sansão estava no cabelo dele. Ele era um homem muito forte. A Bíblia vai dizer que com a queixada de jumento ele matou 10.000 homens. Ele tinha uma força impressionante. Mas Sansão era um homem descompromissado. Sansão era um homem que não respeitava limites, ele desconhecia limites. A gente vai ver, irmãos, Sansão, ele se pegava em animais mortos. A Bíblia fala, né, que para quem tinha feito voto de nazireu não podia pegar em animais mortos. Ele se envolvia com as mulheres de outros reinos, e enfim, ele fazia tudo o que ele não precisava fazer. Ele brincava com o pecado. E qual foi a consequência disso, irmãos? De não perseverar, de não ser diligente, de não entender o que é que Deus havia chamado ele para fazer. Ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. Dalila convence ele a contar o segredo de sua força. O que acontece? Ele perde a sua força, ela raspa os seus cabelos. Por causa disso, ele tem os seus olhos queimados, ele foi humilhado. O rei, um juiz que foi levantado por Deus, um ministro de Deus, que foi levantado por Deus para salvar o seu povo, pecou, caiu, não perseverou, não prestou atenção no que deveria ser feito. E qual foi o fim disso? O fim da vida dele? Ele morreu. É bem verdade que ele conseguiu, ao fim de sua vida, se reconciliar de novo com Deus. Ele se arrependeu e matou os filisteus. Mas ele não precisava ter feito isso. Quando a gente não observa, irmãos, a nossa vida, quando a gente é desleixado com as coisas do Senhor, a gente passa por situações que a gente não precisava passar. Sansão, um homem de Deus, passou por situações que ele não precisaria ter passado, porque ele não foi perseverante naquilo que Deus havia dito para ele. E um outro exemplo que a gente tem, José. José é um homem de Deus, vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. E quando você compara o comportamento de José com o comportamento de Sansão, você vê que José, mesmo diante de situações contrárias, sendo vendido como escravo, sendo preso injustamente, ele permaneceu amando o Senhor. Isso é perseverança. Mesmo diante de uma situação contrária, mesmo tendo sido vendido como escravo, mesmo seus irmãos dizendo para o pai dele que ele havia dado como morto, ele permaneceu firme. E a Bíblia vai dizer, irmãos, para nós claramente que Deus andava com José. O comportamento de José, irmãos, fez com que Deus andasse com ele, diferentemente de Sansão, que a gente vai encontrar nas Escrituras que Sansão não sabia que Deus já havia o abandonado. Isso é sério. Eu não estou pregando aqui para você dizendo que Deus abandona ninguém, não estou falando disso. Mas a insensibilidade de Sansão fez com que o Senhor, ele se afastasse do Senhor de uma maneira tão grande que ele já não podia mais perceber o que Deus estava fazendo por ele, ou o que Deus queria fazer com ele. Isso é sério, irmãos. A gente precisa considerar a nossa perseverança de uma maneira de que eu não posso me comportar de qualquer maneira, porque o diabo também está esperando de mim um comportamento qualquer para que ele possa destruir a minha vida. E aí você vai fazer isso com a sua vida? Você vai fazer isso com o que Deus fez com você? Claro que não, né? E outra coisa, irmãos, a gente também não pode perseverar olhando para trás. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não a julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A gente não pode, irmãos, avançar naquilo que Deus tem para nós, olhando constantemente para o passado. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que o nosso passado foi apagado. O pecado, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E não há mais condenação para nós. Então, para que a gente possa, irmãos, continuar perseverando naquilo que Deus tem para nós, a gente precisa tomar a posição de não olhar para trás. Não olhar para o que ficou para trás. Andar para frente. Caminhar, olhando para o que Deus está falando para nós. Caminhar, vivendo o que Deus está dizendo que a gente precisa viver. Quantas pessoas, irmãos, estão presas ao passado, impedidas de avançar, impedidas de perseverar, porque estão vivendo continuamente coisas do passado. Mulheres que não conseguem perdoar seus maridos, maridos que não conseguem perdoar suas esposas, filhos que não conseguem ter bons relacionamentos com os pais, presos ao passado, presos a algo que está retendo a eles, impedindo eles de avançar. A Bíblia chama isso de peso e pecado que tenazmente te assedia. Olha só que coisa interessante.
Então, irmãos, para que a gente possa perseverar, continuar avançando no Senhor, a gente precisa entender, eu não posso ficar olhando para trás o tempo todo. Não tem nada lá para nós. Tudo que nós temos, irmãos, está na nossa frente. Cristo Jesus. Tudo que a gente precisa fazer, irmãos, é continuar olhando para Cristo. Continuar olhando para o que Deus fez por nós. Continuar olhando para o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Então a gente precisa continuar, irmãos, olhando para frente. Esquecer o que ficou para trás. Se ficou para trás, irmãos, ficou. Olha, 2025 não vai voltar. Você não vai conseguir resolver aquela coisa que ficou em 2025. Mas faça uma coisa, esqueça o que ficou em 2025 e avance, porque existe graça e favor de Deus para que você possa superar isso em 2026. Amém? É uma mensagem de esperança, irmãos, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você pode superar aquilo que um dia te prendeu. Você pode superar aquilo que um dia tentou te reter. Avança, continua olhando para o que Deus tem dito para você. Tem muito mais para você lá na frente do que o que ficou para trás. Tem muito mais poder em Deus, irmãos, para restaurar o que foi destruído do que o diabo tem para manter você parado. Tem muito mais poder no Senhor, irmãos, para isso. Deus é muito mais poderoso para restaurar casamento. Deus é muito mais poderoso para restaurar relacionamento entre pais e filhos. Deus é muito mais poderoso para restaurar emprego, irmão. Quanta gente presa também, funcionários presos, achando que, meu Deus do céu, se o senhor não tivesse sido demitido daquela empresa, nada disso teria acontecido. Meu irmão, a sua provisão vem de um Deus que não dorme. A sua provisão vem de um Deus que está trabalhando continuamente ao seu favor. Não há razão para você ficar olhando para trás. Eu vou olhar para frente, porque é lá que está o meu Senhor. Amém? Amém. Aleluia. E perseverar, irmãos, também não é uma caminhada solitária. Você não precisa andar nesse caminho sozinho. O Espírito Santo está com você, mas Deus levanta pessoas para caminhar conosco na nossa caminhada. Deus levanta pessoas. Não é à toa que quando eu olho para aqui eu só vejo casais. Você não foi feito para andar só. Deus não te chamou para você perseverar nessa vida sozinho. Vão ver pessoas que vão tentar fazer isso, mas outras pessoas não. Deus chamou você, Deus criou você. Tem uma pessoa te esperando para você perseverar juntamente com ela naquilo que Deus tem para você. Glória a Deus por isso. Você se alegra com isso ou não? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando de pessoas que foram importantes para ele no seu ministério. A gente vai ver Febe. Febe foi uma mulher, irmãos, que cuidou do apóstolo Paulo. Ele fala, Febe cuidava de mim, cuidava dos irmãos e também de mim. Ele vai falar de Priscila e Áquila, cooperadores dele que quase deram a vida por Paulo. Então, pessoas que andavam juntamente com ele, né? Em Filipenses, capítulo 4, versículos 14 e 16, você não precisa abrir lá, mas a Bíblia vai dizer o seguinte: no entanto, o apóstolo Paulo falando, no entanto, ele falando que os filipenses cooperavam juntamente com ele. Vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Então, olha o apóstolo Paulo reconhecendo aqui que até a importância de pessoas e igrejas cooperando para que o apóstolo Paulo pudesse pregar. A gente vai ter uma viagem missionária agora. Com a nossa igreja, irmãos, eu não sei se você sabe, mas nós suportamos missionários. Como é que eles podem perseverar nos lugares se a gente não enviar eles e suportar eles não somente financeiramente, mas dando uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio? Eles perseveram no Senhor, mas eles contam comigo e com você. Contam com as nossas ofertas, contam com as nossas ligações. Eu me lembro da Rayane uma vez falando aqui de pessoas, puxa vida, talvez você não possa mandar algum valor em dinheiro, mas faz uma ligação por alguém, deixa essa pessoa saber que você está orando por ela. É tão importante, irmãos, é tão importante saber disso, saber que tem pessoas que andam com você e não abrem mão por nada. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, também eu vou fazer um breve parêntese aqui. É por isso que nós também, como pastores de adolescentes, a gente não recomenda adolescentes estarem namorando antes do tempo. Porque eles não têm estrutura para perseverar junto um com o outro. Falta experiência de vida, falta vivência, falta conselho, falta tanta coisa. Então nós, irmãos, também falamos sobre isso. Para você perseverar, para que os seus filhos não precisem passar por isso antes do tempo. Amém? E por fim, irmãos,
eu vou começar a encerrar com isso. A gente não pode perseverar fazendo concessões à nossa carne. Nós não conseguimos, irmãos, perseverar no Senhor fazendo sucessivas concessões à nossa carne. Essa palavra ela já saltou no meu coração já desde o ano passado e eu venho meditando sobre isso. Concessões, irmãos, para você ter uma ideia, para você entender do que eu estou falando. Imagine que a gente tem as empresas de ônibus que estão circulando pela cidade de Porto Alegre. As imagens que você recebe na sua TV todos os dias. Tudo isso são concessões que o governo faz para que algumas empresas possam administrar recursos públicos para que eles possam servir a população. Então, quando você vê as linhas de ônibus andando por aí, são concessões que o governo faz. Ele abre licitação, faz um monte de coisa, e aí libera para que essas empresas possam operar, transportando a mim e a você por aí. Amém? Isso é um exemplo de concessão. Quando a gente traz para um conceito, irmãos, mais espiritual, quando eu falo de concessão, eu estou falando de, às vezes, em alguns momentos, a gente ceder a nossa carne, dar a ela o direito de comandar a nossa vida. E isso é um problema. Quando a gente concede, irmãos, faz concessões à nossa carne, a gente está praticamente dizendo para ela, você pode administrar a minha vida. E eu tinha um pastor que ele dizia para mim o seguinte, ele dizia para os jovens lá da nossa igreja, ele dizia o seguinte, se eu soltar a minha carne, ela já tem endereço certo. Eu já sei para onde ela quer ir. Então ele falava sobre isso para nós, de uma maneira para a gente continuar, irmãos, perseverando, guardando o nosso coração, matando os feitos da nossa carne. Porque se a gente, irmãos, a gente não consegue perseverar, irmãos, cedendo a nossa carne o tempo todo. Não dá para a gente fazer isso, cedendo a nossa carne o tempo todo. E aí, irmãos, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Se você quiser abrir lá, fique à vontade, mas vai dizer o seguinte, todo atleta, em tudo, se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Jesus Cristo, irmãos, é o maior exemplo de perseverança que a gente vai encontrar nas Escrituras. Jesus Cristo é o maior exemplo. E aí a gente pode, irmãos, observar a vida de Jesus Cristo, a gente vê o que Jesus passou, desde o dia que ele nasceu até o último dia de sua vida. E a gente, observando isso, a gente vê o quanto Jesus Cristo foi perseverante. Depois da sua vida adulta, Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, Jesus Cristo sofreu perseguição, Jesus Cristo foi caluniado, Jesus Cristo sofreu andando por essa terra com um propósito. Havia algo maior que ele precisava alcançar, a mim e a você. Havia algo que ele precisava fazer, irmãos, que nenhuma outra pessoa conseguiria fazer. Havia algo que precisava ser feito. Alguém precisava perseverar até o fim para que eu e você estivéssemos aqui hoje desfrutando do que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, a gente vai ver Jesus Cristo se comportando de uma maneira perseverante. Olha só, eu estava observando esses textos aqui e abre comigo lá no livro de João, no capítulo 16. A gente vai ver, irmãos, Jesus Cristo expressando a sua perseverança de uma maneira simples, porém objetiva. João capítulo 16, versículo 7 diz o seguinte, mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Olha o senso de responsabilidade que Jesus tinha. Ele sabia o que precisava ser feito. Se ele não fosse, irmãos, nós não poderíamos receber o Espírito Santo. E aí, eu faço essas perguntas para você assim. Aí você imagina, irmãos, se Jesus Cristo, quando ele estivesse lá sendo tentado pelo diabo, ele dissesse somente assim, só uma vezinha. O que teria acontecido conosco? O que você consegue imaginar o que poderia ter acontecido comigo e com você se Jesus Cristo tivesse cedido a sua carne, tivesse feito uma concessão à sua carne, ele tivesse respondido positivamente a uma tentação do diabo? O que teria acontecido comigo e com você? Jesus Cristo no Getsêmani, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que ele estava sofrendo uma profunda angústia a ponto de morrer. E aí Jesus Cristo fala assim, ó, irmãos,
Pensa numa situação completamente pesada que Jesus Cristo estava passando. Ele sabia o que aconteceria com ele nos próximos momentos. Ele sabia o que iria acontecer. Mas a Bíblia diz assim, ó, Jesus Cristo vai até o Senhor e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E aí eu te pergunto, irmãos, o que aconteceria comigo e com você se Deus, vendo Jesus Cristo passando por aquela tamanha pressão, Ele tivesse dito: tudo bem, dessa vez dá para ficar aqui. O que é que teria acontecido comigo e com você, meu irmão? É uma pergunta que você pode fazer para você refletir na sua casa. Pensar, o que teria acontecido conosco? O que é que teria acontecido comigo e com você? Qual seria o resultado de Jesus ter cedido, de Jesus ter feito uma concessão à sua carne? Não estaríamos aqui, irmãos. Muito do que nós estamos pregando não teria acontecido. Provavelmente Jesus Cristo nem teria ressuscitado. Ele não teria morrido. Então, irmãos, quando a gente observa Jesus Cristo, observa o seu comportamento, ele sabia o que viria a acontecer. Irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Jesus Cristo vai dizer para nós, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que Jesus Cristo não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar. Jesus Cristo, irmãos, estava vivendo literalmente o seu propósito, perseverando até o final. E aí a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, mais à frente, que Jesus Cristo sabia também o que ele passaria. Isaías capítulo 53, a gente vai ver uma descrição do que aconteceu com Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, o profeta Isaías vai dizer que o que Jesus passou, nele não havia formosura. Nele não havia formosura, nele não havia beleza. A Bíblia vai dizer que ele foi traspassado pelos nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia vai chamar o profeta Isaías vai dizer que Jesus Cristo era o aflito de Deus. E Jesus Cristo, irmãos, quando está lá no Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele estava passando por um momento tão pesado que o seu corpo começou a suar sangue. E mesmo assim, irmãos, Jesus Cristo decidiu continuar perseverando, porque ele sabia o fim de tudo. O resultado, irmãos, da perseverança de Jesus, o resultado do que Jesus Cristo fez, é a minha e a sua salvação. Eu vou dizer de novo, porque talvez você não tenha entendido. O resultado da perseverança de Jesus, o resultado dele ter se entregue na cruz, foi para que eu e você tivéssemos acesso de novo a Deus. Jesus Cristo, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo. O resultado da perseverança de Jesus, irmãos, é que hoje eu e você podemos ter acesso livre a Deus. O resultado da perseverança de Jesus foi que depois que ele morreu, ressuscitou e foi ao céu, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Agora, irmãos, por causa dessa perseverança, eu e você temos acesso a Deus. Por causa dessa perseverança, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Por causa dessa perseverança, irmãos, nós podemos andar nos frutos do Espírito. E quando nós observamos, irmãos, nas Escrituras, os frutos do Espírito, quando você olha a descrição deles, você está vendo Jesus. E a Bíblia vai dizer que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Jesus Cristo controlou a sua carne. Jesus Cristo fez questão de perseverar até o final, para que eu e você tivéssemos acesso livre a Deus. E a Bíblia diz que hoje ele está sentado à destra de Deus. E aonde é que você está sentado, meu irmão? Juntamente com ele nas regiões celestiais. Por causa da perseverança de Jesus, eu e você temos acesso a Deus. Por causa da perseverança de Jesus, o nosso corpo foi sarado. Por causa da perseverança de Jesus, nós não vamos mais para o inferno, irmãos. Um caminho preparado para nós, irmãos. Algo grandioso Deus fez por nós. Jesus Cristo perseverou até o fim, para que eu e você não precisássemos, irmãos, sofrer. Oh, aleluia! E o resultado disso, irmãos, hoje você pode adorar a Deus. Você pode dizer: eu te seguirei até o final, Jesus. Eu te seguirei até o fim.
Porque, irmãos, ao final da nossa corrida, Ele estará lá. Irmãos, ao final da nossa corrida, aquele que hoje caminha conosco, quando chegarmos no final dela, Ele estará lá olhando para você. Ele estará olhando para você, meu irmão. Você vai ouvir da boca do seu Senhor: servo bom e fiel. Você ouvirá da boca do seu Senhor: servo bom e fiel. E quando esse dia chegar, irmãos, esse glorioso dia chegar, você vai se lembrar, talvez você se lembre de tudo que passou. Você vai se lembrar de todas as vezes que você precisou perseverar. Você vai ver de todas as vezes que você disse não à sua carne. Você vai se lembrar de tudo o que aconteceu. E nesse glorioso dia, você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Porque ao final de tudo isso, irmãos, Apocalipse diz para nós, Jesus Cristo fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, aleluia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz aqui assim: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu vou dizer de novo: ao final da sua corrida, você que perseverou até o fim, você receberá uma coroa do seu Senhor, prometida por Ele. Você que ama o Senhor. Aleluia! Há uma vantagem, irmãos. Glória a Deus. Eu estou empolgado, irmãos, porque você pode viver algo sobrenatural esse ano simplesmente decidindo: eu vou perseverar. Eu vou viver algo sobrenatural. Eu vou perseverar até o final. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. A gente não sabe como é que vai ser o governo daqui em 2027, mas a gente tem certeza: o nosso Deus continua vivo. A gente pode continuar crendo, porque o nosso Deus repartiu conosco da mesma fé dele. Por causa da perseverança que Jesus Cristo fez, irmãos, por causa do que Ele fez, nós podemos continuar confiando nele, porque Ele está vivo. O resultado, irmãos, da perseverança de Jesus fez com que Ele ressuscitasse. A Bíblia vai dizer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, irmãos, porque um inocente havia morrido. Ele falava acerca de si mesmo: 3 dias depois eu vou ressuscitar. E o que foi que aconteceu? 3 dias depois, Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, você pode perseverar também. Porque Jesus Cristo está vivo, você pode perseverar também. Porque Jesus Cristo está vivo, a sua força está viva. Porque Jesus Cristo está vivo, a sua esperança continua viva. Aleluia! E quando tudo acabar, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 7, abre lá por favor. E hoje nós já estamos encerrando. E aí João vai dizer, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 7. E ele vai dizer o seguinte: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, já não existirá mais pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. Aleluia! Esse é o fim da sua perseverança. Esse é o resultado final da sua perseverança. Você não vai precisar mais chorar. Você já não vai mais precisar de oração para cura. Você já não vai mais sentir dor. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso, meu irmão? Isso é uma promessa de Deus para você. O versículo 5 diz o seguinte: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem falou isso? O próprio Deus. Você pode crer nisso? Pode ficar em pé no seu lugar? Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Jesus,
porque por causa do teu sacrifício, Pai, o Espírito Santo agora habita dentro de nós e nós podemos perseverar como você perseverou. Nós podemos continuar seguindo em frente, Pai. Nós podemos continuar avançando, nós podemos continuar nos regozijando, Pai, naquilo que você tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te seguiremos até o fim, Pai. Te seguiremos até o fim, Senhor. Estaremos firmes e fortes, Pai, perseverantes no Senhor, tendo a certeza, Pai, oh Pai, de que em você nós não seremos frustrados, Pai. A nossa esperança não será frustrada, Senhor. Oh Pai, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Levante uma voz de adoração ao Senhor, meu irmão. Agradeça a Ele pelo que Ele fez por você. O resultado da perseverança de Jesus é você hoje ter a oportunidade de dizer que ama o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te seguiremos até o fim, Pai. Te seguiremos até o fim, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Obrigado pelo que você tem feito por nós e você continuará fazendo. Obrigado, Pai. Existe alguém aqui no nosso meio que nunca confessou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida e gostaria de fazer isso hoje à noite? Você gostaria de ter um encontro com aquele que está esperando por você de braços abertos, pronto para transformar a sua vida e fazer novas todas as coisas? Alguém aqui no nosso meio gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Ou se você está aqui, está desviado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar, ei, o mesmo Deus que salva, Ele também te recebe novamente. Não há razão para você ficar triste ou ficar angustiado. O Senhor está te esperando de braços abertos. Alguém aqui no nosso meio gostaria de voltar para o Senhor Jesus e dizer firmemente: eu te seguirei até o fim. Alguém aqui no nosso meio gostaria de fazer isso?